que muita gente pensa, né? Será que vai chegar uma hora que não vem palavras em português à minha cabeça? Então, isso pode acontecer, mas é necessário alguns fatores. Então, vamos supor, vamos limitar. Percebe que vem palavras em português à sua cabeça toda vez que você não domina aquele vocabulário, aquela situação. Então, se você estiver dentro da... Eu vou até falar isso, né? Hoje em dia se fala tanto isso. Daquela sua zona de conhecimento, né? Dentro daquela sua zona de conhecimento, você não vai precisar traduzir. Então, eu tenho vários alunos que eu tenho certeza que se a gente for perguntar sobre atividades diárias, né? O que você fez, quais são os seus planos pro futuro, a pessoa não vai precisar traduzir, porque está dentro da zona de conhecimento dele. Mas dependendo do nível, se a gente for falar, eu sempre falo sobre política e economia, que são assuntos, né, que tendem a ser mais complexos, talvez a pessoa não tenha esse vocabulário. E aí o que vai acontecer? O cérebro dela, a tendência dele é de usar palavras em português, porque o objetivo do nosso cérebro, da nossa comunicação, nosso cérebro vai priorizar o quê? Cara, tu tem que se comunicar. Então é essa palavra que eu tenho, fala isso daí e vê no que dá. Então, quanto mais você está dentro da sua zona de conhecimento, menos palavras em português vem à sua cabeça, porque você tem mais palavras em inglês. É essa a ordem. Então, vai chegar uma hora que não vai vir mais palavras em português à minha cabeça? Depende da sua zona de conhecimento. Depende daquilo que você está falando. Depende se você domina aquele assunto. Tá? Então, o número de palavras de português vai diminuir, porque vai, na verdade, aumentar o seu número de palavras em inglês que você tem para poder representar aquilo, a sua ideia, tá? Ou a história que você está contando. Então, vai depender. Agora, vai chegar o momento que você vai esquecer as palavras em português? Não, se você mora no Brasil, se você fala português o tempo inteiro, você não vai esquecer. Tá? Existem casos de pessoas que aí se mudaram, sei lá, para os Estados Unidos, aí moram lá há anos, aí tem pouco contato com os parentes aqui, quase nunca fala, e demora para lembrar de algumas palavras em português. Isso é normal, né? Porque como a pessoa ela se distanciou muito, o cérebro dela vai começar a dar prioridade às palavras que ela mais ouve e as que são mais necessárias para a comunicação dela dentro daquele ambiente. Então ela vai começar a esquecer de algumas palavras que ela não usa com tanta frequência. Então, dentro dessas condições, né, aí sim você vai começar a esquecer as palavras em português. Tá? Mas são necessários, porque quando a gente fala isso, nós precisamos delimitar o ambiente que a gente está falando. Tá? Porque senão fica algo muito vago. Tá? Então, dentro dessas condições, isso acontece. Dentro dessas outras, isso não acontece. Basicamente assim que a gente consegue delimitar. Beleza?